nós podermos adorar ao Senhor. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. O Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. Irmãos, o versículo que eu vou ler aqui, em algumas versões, ela está no versículo 14. Amém? É a bênção apostólica. Vocês vão ouvir agora e vão ouvir no final. Amém? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na minha está no versículo 13, mas em algumas versões vai estar no 14. O pastor Sebastião está no 13. Tem alguém aí que está no 14? Não? Que bom. Diz assim, irmãos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vou ler mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Há 2 semanas atrás, irmãos, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. E aqui é uma palavra final que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto. Esta é a sua segunda carta que ele escreve. A primeira carta foi uma carta de exortação, para que a igreja continue firme, que a igreja deixasse as divisões de lado e pudessem servir ao Senhor. Já nessa segunda carta, o apóstolo Paulo ele defende o seu apostolado, que falsos obreiros tinham adentrado a igreja e estavam querendo trazer heresias perniciosas, nocivas ao corpo da igreja. Então o apóstolo ele sente no coração de escrever esta segunda carta para alertar a igreja sobre esses falsos ensinos. E ele faz uma defesa do seu apostolado, dizendo: eu não fui chamado por homem, eu fui chamado por Deus. E nós estamos aqui nesta mesma condição. Você não foi chamado por homem algum. Você foi chamado por um Deus que está sentado em um alto e sublime trono, apontou o dedo para você e te escolheu. E hoje você está aqui, vitorioso, adorando e glorificando o nome do Senhor. O versículo que eu li com os irmãos é de todo conhecido, irmãos. É a bênção apostólica. Ela é chamada também de bênção trinitariana. Mas por que, pastor, é chamada de bênção trinitariana? Porque aqui o apóstolo Paulo ele faz uma junção da Trindade Santa. Aqui ele coloca os 3 componentes que formam a estrutura da nossa vida, que está centralizada na Trindade de Deus: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um Deus que contém a mesma essência, porém distinta nas suas maneiras de trabalhar. Deus, como Pai, ele foi o autor que fez todas as coisas. O seu Filho Jesus Cristo, ele veio para fazer a execução de todas as coisas. E o Espírito Santo agora ele vem para manter em ordem todas as coisas. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu achei de todo interessante o porquê o apóstolo Paulo ele utiliza desses elementos em uma sequência para abençoar a igreja, tanto que ela é chamada de bênção apostólica. O apóstolo Paulo vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo, uma vírgula, o amor de Deus, e ele diz: e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
O apóstolo Paulo está falando de uma coisa essencial. O apóstolo Paulo está falando de uma coisa primária. O apóstolo Paulo está falando de uma coisa necessária para a vida da igreja. A igreja, ela está englobada na graça do Senhor Jesus. Ela está englobada no amor de Deus Pai. E ela está englobada na comunhão do Espírito Santo. Esses dias, meus irmãos, eu até tomei um choque. Porque eu olhei para o versículo e eu falei: Jesus, eu estava dando a bênção apostólica de forma errada. Não de uma forma errada, mas eu dizia a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Aí quando eu olhei para o versículo, eu falei: opa, peraí, é comunhão, não é consolação. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a consolação, ela está intrínseca no Espírito Santo. Faz parte do seu caráter ser consolador. Faz parte do caráter do Espírito Santo ser o Espírito Consolador. Tanto que Jesus, ele vai confortar os discípulos dizendo: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador. O outro ali, irmãos, ele vem de um verbo grego chamado alon, que significa a mesma coisa. Se Jesus faz, o Espírito Santo faz. Se Jesus cura, o Espírito Santo cura. Se Jesus salva, o Espírito Santo salva. De igualdade. É por isso que Jesus olhou para os discípulos e falou: eu vou rogar ao Pai para que Ele mande outro Consolador. Então está na característica, está no caráter do Espírito Santo ser esse Consolador. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não diz Consolador, ele diz que a igreja esteja na comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz primeiro, o primeiro elemento, irmão, é a graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: a igreja, ela depende da graça de Jesus. Quando a igreja, ela perde a graça de Jesus, ela se torna uma igreja fria, ela se torna uma igreja morna, ela se torna uma igreja morta. A vida está na graça que nós recebemos de Jesus. Nós estávamos mortos em nosso delito, em nossos pecados, mas Paulo lá em Efésios vai dizer que a graça de Jesus nos vivificou para Deus. E hoje nós estamos vivos. Você está vivo hoje espiritualmente porque foi pela graça de Jesus que te alcançou de uma tal maneira que te trouxe a um lugar espiritual, numa região celestial, e você pode estar assentado junto com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, e isto por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Olha a expressão que o apóstolo Paulo diz: porque pela graça. Essa graça de quem? Essa graça de Cristo. Porque pela graça sois salvos, e é por meio da fé. Paulo está dizendo: quando eu tenho fé no Filho de Deus, eu recebo a graça. Quando eu deposito a minha fé em Jesus, a graça vem sobre a minha vida. Quando eu confio totalmente em Jesus, dizendo: Senhor, seja o meu Senhor, seja meu Salvador, eu coloco a minha fé em Ti, automaticamente esta graça é derramada sobre nós. Paulo diz: é por meio da fé. E ele ainda salienta dizendo: e isto não vem de vós. Não é pela sua vontade, não é pelo seu esforço. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom aqui, esta palavra do grego carismas, que significa presente, dádiva. Deus te deu um presente chamado Jesus, e a graça dele quer permear a sua vida de uma tal maneira que você não vai ficar desamparado. Você está em pé, meu irmão, pela graça de Jesus. Você vai trabalhar,
pela graça de Jesus. Você vai adorar a Deus pela graça de Jesus. Você vai levantar pela manhã é pela graça de Jesus. Você vai dormir à noite é pela graça de Jesus. Tudo que você for fazer, você tem que lembrar, é pela graça de Cristo Jesus que eu estou aqui, que eu estou de pé. É pela graça que eu estou me erguendo, me levantando. É pela graça de Jesus. E esse, claro, que é o primeiro elemento que Paulo utiliza aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo elemento, o amor de Deus. Aí Paulo vai dizer a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, porque sem o amor de Deus nós não conheceríamos quem é Jesus. João capítulo 3 versículo 16, olha o que diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha essa expressão, irmão, Deus amou o mundo de tal maneira. Em outras versões está: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é o reflexo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós estamos olhando pelo amor de Deus verbalizado, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. É motivo de você adorar nesta noite, porque o amor de Deus, ele te alcançou. O amor de Deus, ele te alcançou. Vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu ente querido, não importa a maneira como ele esteja, mas o amor de Deus vai mostrar que Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é poderoso, ele tem poder de derramar a sua graça, de derramar o seu amor por ele, e você vai ver o que Deus irá fazer. É por isso que o apóstolo Paulo diz a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus. E agora ele utiliza o terceiro elemento, a comunhão do Espírito Santo. Irmão, a comunhão aqui, ele está no sentido de continuidade. Ele está falando de um relacionamento estreito. O crente que não tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele toma decisões erradas. Ele para de sonhar, ele para de orar, ele para de meditar na palavra, ele para de jejuar, ele para de ter prazer na lei de Deus. O crente que não tem um estreito relacionamento com o Espírito Santo, ele vive uma vida obstinada, uma vida parada, uma vida que não tem alegria, que não tem felicidade. O Espírito Santo, ele é a engrenagem que faz com que a vida cristã mova. O Espírito Santo é aquele poderoso que faz com que a sua vida espiritual, ela se levante cada dia. Por mais que venham as tribulações, por mais que venham os vendavais da vida, mas você vai se manter de pé. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está com você, ele está dentro de você, e ele está dizendo: vai, continua, não pare, eu estou contigo, não desista, ora mais um pouco, pregue mais um pouco, fale mais um pouco. O Espírito Santo, irmãos, é aquele a quem ele não é uma energia, como dizem outras religiões. Ele não é uma nuvem de alguma coisa. Ele é uma pessoa. Ele é a presença. Tem alguns nomes para o Espírito Santo. E um que eu procurei, ele é chamado de o Espírito de Jesus. Porque ele toma as decisões na vida do crente. Irmão,
Quão feliz é o crente que permite que o Espírito Santo tome as decisões da vida dele. Bem-aventurado é o crente que diz assim: Espírito Santo, dirija a minha vida, me dá um norte, abra os meus olhos, destape os meus ouvidos, abra meu coração, a minha mente. Quão bem-aventurado é este crente que diz assim: Espírito Santo, fala comigo, me dirija a minha vida, esteja no primeiro lugar, esteja na minha frente. Ele é bem-aventurado. Ele é chamado de o Espírito de Jesus. Atos capítulo 16 vai dizer que quando o apóstolo Paulo está se preparando para a sua viagem missionária, o texto vai dizer que ele procura ir para a Ásia e para outros lugares. O texto vai dizer: mas o Espírito o impediu. É interessante porque o Espírito ali, ele está com um E maiúsculo. E na Bíblia Sagrada, quando a palavra Espírito está com um E maiúsculo, está dizendo que está falando sobre o Espírito Santo. Então, quando Paulo quis tomar uma decisão por conta própria, eu vou pregar em tal lugar, o Espírito Santo impediu. Aleluia. Vamos lá comigo, irmãos? Abra aí comigo, Atos capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7. O Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículo 6 e o versículo 7. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele foi para pregar a palavra. Ele não foi para perder tempo. Ele não foi para falar a história da carochinha. Ele foi para pregar a palavra, anunciar a palavra. O Espírito Santo falou: não. Versículo 7. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de quem? O Espírito de Jesus não o permitiu. A sentença usada aqui como permitiu está se referindo ao tempo. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo para Paulo? Paulo, quem conhece o tempo sou eu. Paulo, eu sou o dono do tempo. Eu sei o que vai acontecer lá na frente. Então, irmão, não fique frustrado quando alguma coisa não der certo na sua vida. Às vezes pode ser o Espírito Santo não permitindo que isso vá para frente, porque Ele conhece lá na frente. Então não fique triste, não fique cabisbaixo quando algum projeto seu não ocorreu da forma que você queria. Talvez é Deus dizendo: eu sou o Senhor do tempo, eu sei o que vai acontecer lá na frente, eu tenho o melhor para você. Você vai ficar triste agora, mas lá na frente você vai glorificar o meu nome, porque eu sou o dono do tempo. Porque muitas vezes nós queremos agir da nossa forma, irmãos, do nosso jeitinho brasileiro. Nós queremos fazer do nosso jeito. E Deus está dizendo: destape os seus ouvidos nesta noite e ouça a minha voz. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a sua vida, mas eu quero que você tenha comunhão com o meu Espírito, porque é Ele que vai falar com você nesta noite e vai dizer: vai agora, faça agora, tome essa decisão agora, e você vai ver o nome de Jesus sendo glorificado na sua vida. Irmãos, abra lá comigo Romanos capítulo 8. Outro nome que o Espírito Santo é chamado está em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor,
mas o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo é chamado aqui por Paulo de o Espírito de adoção. Adoção aqui, irmãos, remete a uma criança sem família, uma criança que foi abandonada num orfanato, porque ele recebeu o desprezo dos pais, e essa criança agora ela está num orfanato, mas o sonho dela é ter uma família, o sonho dela é sair daquele orfanato e presenciar a vida cotidiana de uma família comum. A esperança dessa criança é ter uma família que o receba com amor em seus braços. Aí eu procurei entender o porquê o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o Espírito de adoção. Porque nós éramos como uma criança em orfanatos. Nós estávamos numa família chamada Trevas, num orfanato chamado Trevas. O Espírito Santo veio e te resgatou e te disse assim: você vai ter uma família agora. Agora imagine, irmãos, a alegria. Um carro para na frente do orfanato, desce o pai, desce uma mãe, desce alguns filhos. Eles estão ali à procura de uma criança. Eu gostei daquele ali. Só que aí a dona do orfanato chama aqueles pais e diz assim: eu preciso conversar com vocês. Aquela criança ali, ela dá muito trabalho. Ela não para quieta. Ela não tem um linguajar muito bom. Ela tem inúmeros defeitos. E a família diz assim: não importa, eu vou levar. Não, mas você não acabou de ouvir o que eu disse? Inúmeros defeitos. É uma criança que vai dar trabalho para vocês. E a família está dizendo: não importa. Quando ela chegar na minha casa, ela vai receber o amor. E esse amor vai mudar a vida dela. É por isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Mas o Espírito de adoção, porque não recebestes um espírito de escravidão. Quem está num orfanato, ele está numa espécie de escravidão. Mas quando o Espírito Santo vem, ele é o Espírito de adoção. Ele te pega e te traz para a família de Deus de novo, dizendo: eu sei que você tem defeito, eu sei que você tem pecado, eu conheço a sua mente, eu conheço o seu coração, mas nada disso importa, porque eu te escolhi. E agora eu te pego com meus braços de amor. Eu vou te envolver nos laços da caridade, para te mostrar que quando eu entro na vida de uma pessoa, eu mudo, eu transformo a história, e eu faço porque eu sou Deus. Glória a Deus. E Paulo vai dizer: o próprio Espírito, ele dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse amor é tão grande que nos envolve, que quando chega no nosso coração, no nosso íntimo, nós sabemos que nós fomos acolhidos pela família de Deus. Você está aqui nesta noite porque você foi acolhido na família de Deus. Você está aqui nesta noite porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou, Deus te trouxe de volta. Você estava num lamaçal de pecado, num lamaçal de lodo, mas Deus estendeu a sua mão. A sua cabeça já estava para ficar transbordando de lodo, mas o Espírito Santo veio e disse: não, eu vou trazer para a família de Deus de novo. Eu vou trazer ele de volta para a comunhão do meu Espírito, para o amor do meu filho, para a graça do meu filho. E você vai ver que eu ainda sou dele. Oh Espírito de Deus, o versículo 17: se somos filhos, somos também herdeiros. Oh glória a Deus. Aquela criança que estava no orfanato,
Assim que ela chegou na casa, recebeu o amor, aí o pai pegou e falou: tá vendo o seu nome aqui? Você é herdeiro da minha fortuna, você é herdeiro da minha herança. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Da mesma maneira que Cristo sofreu, você vai sofrer, meu irmão. Só que, da mesma maneira que Ele foi glorificado, você também será glorificado. É bom passar pelo sofrimento. Passe pelo sofrimento dando glória a Deus, lembrando que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou sozinho. Quando você passar por algum sofrimento, lembra, Cristo está contigo. E se Ele sofreu, lembre que Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele foi glorificado. Ele está à direita de Deus Pai. Então você também vai vencer, porque o apóstolo Paulo vai dizer: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Glória a Deus. Quando a criança é adotada, irmão, ela é a alegria da família. Agora não existe mais tristeza. A alegria imperou aquela família. E o Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito de adoção. Por quê? Porque ele te adotou e te colocou na família de Deus. Você pode glorificar a Deus. Samuel capítulo 3, irmãos, vai dizer que Israel estava passando por um momento difícil. Estava passando por um momento onde o sacerdócio estava caído, aonde o povo não ouvia mais a voz de Deus. Samuel capítulo 3 vai dizer que a palavra de Deus era de grande valia. Sabe por que está dizendo de grande valia? Porque era tão difícil Deus falar, que quando Deus falava, as pessoas tinham que se apegar à voz de Deus, à palavra de Deus. Deus tinha parado de falar com Israel por causa dos pecados que estava havendo na casa de Eli. A palavra de Deus estava escassa, Deus não falava. Mas quando Samuel ele entra dentro da casa de Eli, o texto vai dizer que Samuel servia a Eli. E o texto vai dizer que uma noite Samuel está deitado ali, e ele já sabendo que Deus não falava, e ele já sabendo que a voz de Deus não se pronunciava, ele não sabia o que era Deus falar. Se ele tivesse em um local onde Deus falava, ele reconheceria a voz de Deus, mas ele estava no local onde Deus não falava. Quando Samuel ele deita, o texto vai dizer que a lâmpada ainda estava acesa, ela não tinha se apagado. Samuel está deitado na sua recâmara, está lá no seu quarto, e a voz vem e diz: Samuel, Samuel. Interessante a maneira como Deus chama, irmão. Ele chama Samuel 2 vezes: Samuel, Samuel. Quando Saulo ele pega cartas para ir para Damasco, Jesus aparece para ele no caminho e diz: Saulo, Saulo. Essa referência de Deus chamar 2 vezes, não podia chamar só uma? Podia chamar só uma, a pessoa acordava assustada, falou: opa, quem está me chamando? Mas Deus ele chama 2 vezes, dizendo assim: eu te conheço intimamente. Aleluia. E Deus chama Samuel dizendo: Samuel, Samuel. Samuel acorda meio atônito, e ele associou a voz de Deus com a voz de Eli. E ele sai do seu quarto, ele vai até onde Eli estava. O Senhor me chamou. E ele diz: não te chamei, vai deitar. Samuel ele volta para o quarto de novo, e a voz vem pela segunda vez: Samuel,
Samuel acorda de novo, vai até Eli, diz-me aqui, o Senhor me chamou? E Eli diz, não, eu não te chamei, volta a dormir. Samuel, sem compreender do que estava acontecendo, ele se deita pela terceira vez. E pela terceira vez o Senhor vem e chama Samuel, dizendo, Samuel, Samuel. Muitas vezes Deus está te chamando, e Ele vai te chamar quantas vezes for necessário. Talvez Ele te chamou uma vez e você pensa, Deus não vai falar comigo de novo. Talvez Deus te alertou uma segunda vez e você pensou que não era a voz de Deus, mas Ele vai te chamar quantas vezes for necessário para fazer cumprir os seus propósitos sobre a sua vida. Pela terceira vez a voz de Deus veio a Samuel, Samuel, Samuel. Aí o texto vai dizer que Samuel ele chega, o Senhor me chamou? Não. E ele compreendeu que era a voz de Deus chamando o menino. Quando você for deitar, você vai dizer assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, quando Samuel ele deita, a voz de Deus vem, o chama como das outras vezes, e ele diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala, eu vou fazer uma coisa sobre a casa de Eli, que vai fazer tinir os ouvidos, porque ele não me ouviu, porque ele passou a mão sobre a cabeça dos filhos, ele não ouviu a minha voz. Irmãos, quando você ouve a voz de Deus, você pode estar da maneira que está, você pode estar no lugar, mas quando você sair deste lugar, você não é mais o mesmo. Quando Deus ele fala com você, a sua vida não continua sendo a mesma. Samuel, quando ele foi para o quarto, ele entrou o menino Samuel. Mas quando ele saiu do quarto, ele saiu o profeta Samuel. E no final do capítulo vai dizer, e todo Israel confirmou Samuel como profeta do Senhor. Então quando Deus falar com você, é porque Ele está querendo fazer algo na sua vida. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que têm dons escondidos, mas Deus está dizendo, eu quero te chamar para perto, para te mostrar para que eu te chamei. Você é meu profeta, você é meu sacerdote, você é minha diaconisa, você é minha missionária, você é meu pastor, você é meu obreiro. Deus está dizendo, eu vou levantar um povo aqui neste lugar, para mostrar que o meu nome, ele vai ser levado para todas as gentes, e é aquele que, quem Deus vai usar, é você. Se coloque de pé nesta noite. Oh Espírito de Deus, quando você mantém a comunhão com o Espírito Santo, você consegue ouvir a voz dele. Quando você diz, Espírito Santo, tenha comunhão comigo. Eu até brinco com a Sara quando eu ouço alguns hinos. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Mas irmãos, não é eu que chamo ele. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer e dizer, Espírito Santo, será que eu posso me achegar a Ti? Será que eu sou digno de ter a comunhão contigo? Será que eu sou digno de ouvir a Sua voz? Feche teus olhos nesta noite. Feche teus olhos. O Espírito de Deus, nós estamos aqui nesta noite, reunidos na Tua presença, na Tua comunhão, como igreja do Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, nos aceite nesta noite, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós não ficamos confundidos, para que nós não ficamos perdidos, mas
Que a sua voz seja ressoante sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Adore a Deus nesta noite, adore. Levanta a tua mão, diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Dirija os meus passos, dirija os meus caminhos, nas minhas incertezas, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Dirija a minha vida para que eu possa estar contigo. Quero te amar. Agradeça a Ele nesta noite pelo dom da vida, pela graça de Jesus, pela glória de Deus, pela tua santa comunhão nesta noite. Aleluia! Adore, 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 adore. Quanto mais você adora, mais essa comunhão você olha, mais íntimo você fica dele. Senhor,
Aleluia, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, Espírito Consolador, Espírito da adoção, Espírito de Jesus, Espírito de Deus. Nós te rendemos graça, nós te rendemos louvor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem colocado as suas mãos debaixo das suas asas. Nós estamos, nós te entregamos tudo nesta noite, nós entregamos a nossa vida a Ti. Entrega, Jesus, estenda sua mão. Estenda sua mão, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego os meus projetos nas tuas mãos. Eu entrego a minha saúde, eu entrego as minhas finanças, eu entrego tudo que eu tenho de mais importante para ti, Senhor, porque eu sei que quando cai nas tuas mãos, o Senhor faz o melhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Deus te chamou nesta noite. Você vai começar a ouvir a voz dele. Você vai pensar que é coisa da sua cabeça, mas não é coisa da sua cabeça. É Deus falando contigo, é Deus te dando projetos, é Deus te dando instrução na palavra, é Deus te dando as palavras certas para falar com ele. A partir de hoje, Deus vai abrir um novo ciclo na sua vida. Você vai começar a ouvir a voz dele, para a glória do nome dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Podemos adorar ao Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. O Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. Irmãos, o versículo que eu vou ler aqui, em algumas versões, ela está no versículo 14. Amém? É a bênção apostólica. Vocês vão ouvir agora e vão ouvir no final. Amém? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na minha está no versículo 13, mas em algumas versões vai estar no 14. O pastor Sebastião está no 13. Tem alguém aí que está no 14? Não? Que bom. Diz assim, irmãos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vou ler mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Há 2 semanas atrás, irmãos, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. E aqui é uma palavra final